Então, a palavra de Deus, escrita pelo Evangelho de Mateus, assim registra a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, seguindo a estrutura de todo o Sermão do Monte, do que nós já temos visto até aqui, começamos lá no capítulo 5 de Mateus, nós vimos as bem-aventuranças, nós vimos outras questões abordadas pelo Senhor Jesus, até em relação à sua lei, a Torá. Nós vimos também, então, que nós estamos dentro daquilo que nós chamamos as principais atividades religiosas que eram realizadas dentro do judaísmo, mas que dentro do cristianismo também são necessárias de fazer, que é a prática de dar esmolas, que são as orações, e também a questão do jejum. E dentro da oração que o Senhor ensinou, muitos chamam de oração do Pai Nosso, outros chamam de oração dominical, mas o melhor termo utilizado aqui é a oração modelo. Jesus dá um modelo de oração. Essa oração também vocês vão ver lá em Lucas capítulo 11. No Evangelho de Lucas capítulo 11 já nós temos um outro cenário. Nós vamos ver os discípulos estando com Jesus, e no diálogo com Jesus, um dos discípulos diz para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos a orarem. Então nós vemos que, como igreja, nós precisamos ser ensinados a orar, para que as nossas orações não sejam orações que de algum modo contraria a vontade de Deus, que contraria o ser de Deus, para que as nossas orações sejam corretas. Então, há uma necessidade de aprendermos a orar como convém, e Jesus ensina a orar como convém. O Senhor Jesus ensina a orar e a praticar uma vida de oração. Por exemplo, nós, quando vamos para o seminário, estudar a palavra de Deus, nos preparar para o ministério pastoral, quando nós estamos na capela fazendo as nossas pregações, as nossas orações são escritas, para que possamos treinar as nossas orações, para que possamos orar corretamente. E ainda assim, depois de formado, nós temos alguns pastores que conseguem orar de uma forma errada. Aí você vai falar: mas pastor, se ora errado, Deus não ouve? Com bondade e misericórdia, Deus até ouve as nossas orações, Deus sabe. Mas se podemos melhorar as nossas orações, se podemos chegar diante da presença de Deus com uma oração verdadeiramente apropriada ao nosso Deus, é bem melhor. É melhor. Por isso Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E em cada petição que ele faz, em cada petição que Jesus coloca, então nós vamos aprender algo que é extraordinário dentro da palavra de Deus. E ao olharmos para a oração que Jesus então ensina, nós, nesse primeiro caso, a gente percebe 3 petições. Primeiro, ele fala: santificado seja o teu nome, é a primeira petição. A segunda petição ele vai falar: venha o teu reino. A terceira é: faça-se a tua vontade. Nós vamos olhar cada uma dessas petições, não hoje. Hoje nós só vamos olhar e observar sobre santificado seja o teu nome. Então, essas petições, elas estão intimamente ligadas a Deus, porque Deus é um Deus santo, e onde nos apresenta também o seu reino, e onde ele nos apresenta a sua vontade. E tudo isso para quê? Para o nosso próprio benefício? Não, para revelar a glória dele, para revelar a majestade de Deus, para revelar quem Deus é. Então, quando iniciamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou,
sobre uma relação de intimidade, como vimos no sermão anterior, uma relação entre pais e filhos. Deus é o nosso Pai e nós somos os filhos, mas somos filhos porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, e assim também nós somos filhos de Deus, pois nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo para que sejamos filhos de Deus. Então, quando o mundo diz lá que eu também sou filho de Deus, não é não, porque só existe um meio de você ser filho de Deus, e é por meio da adoção de Jesus Cristo. Só quando Jesus Cristo nos adota como seus filhos é que fazemos parte do reino de Deus como seus filhos. Eu e você somos filhos de Deus por meio da adoção de Jesus. E sem essa adoção não somos nada. Sem a adoção não temos ligação nenhuma com Deus. Sem a adoção não podemos chamar a Deus de Pai. E sem a adoção não fazemos parte da família da fé. Por isso que necessitamos de Cristo, do seu sacrifício, da sua redenção, e por meio dele somos adotados e fazemos parte da família da fé. Agora que nós somos filhos de Deus e que agora fazemos parte dessa família, estamos debaixo da autoridade de um mesmo Pai, que é Deus, Deus é o nosso Pai. E como um Pai, e todo Pai que se preze, um Pai tem sempre as suas exigências. E uma dessas exigências de nosso Pai, de Deus, é a santificação. Por isso Jesus diz: santificado seja o teu nome. Os crentes, de uma forma geral, eles não oram com a intenção de informar a Deus sobre coisas que ele desconheça, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para de alguma forma apressá-lo, como se ele fosse relutante em atender as nossas orações. Pelo contrário, meus irmãos e irmãs, o que podemos observar é que oram para que assim possam despertar-se e buscar a Ele. E assim também nós exercitamos a nossa fé na meditação das promessas que foram feitas pelo próprio Deus. E ali vivem, e ali colocam as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas queixas, deixando aos cuidados paternais de Deus. Numa palavra, quando nós oramos com o fim de declarar que a sua esperança e expectativa de coisas boas, e para eles mesmos e para os outros que estão somente nele. Existe um pastor que se chama Martyn Lloyd-Jones. O pastor Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Avivamento, ele faz a seguinte declaração, abre aspas: lembramos de Deus quando oramos? É a pergunta que ele faz. Outra pergunta: lembramos da santidade de Deus? E aí ele responde: como é essencial que nos lembremos de tudo isto. Considere o próprio Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui neste mundo. Ele que, embora estivesse na terra, ainda estava no céu. O unigênito amado, Filho do Pai Celestial. Quando estava orando, ele disse: Pai Santo. Não estamos verdadeiramente orando se não compreendemos essas palavras, essas coisas. Somos como crianças mimadas. Queremos perdão, queremos bênçãos, queremos. Espere um pouco. Estamos nos aproximando diante de um Deus santo. Portanto, ao nos lembrarmos disso, lembramos do nosso próprio pecado e da nossa indignidade. Isto nos faz esquecer os nossos direitos e exigências e leva-nos a prostrar-nos perante Ele. Fecha aspas. Porque quando, irmãos, nós observamos Jesus falando: santificado seja o teu nome, nós temos algumas palavras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e uma das palavras que é separada para poder falar sobre santificação, santidade,
é a palavra, então, kadosh. E a palavra kadosh, então, ela significa santo, ser santo. E algumas opiniões que nós vamos ver em alguns comentários, esse vocábulo kadosh, ele também está relacionado ao ato de brilhar, fazer brilhar. E isto estaria em aspecto de harmonia, qualitativo, de que a Bíblia nos dá a entender de que a santidade, a pureza, nos faz brilhar, porque a santidade nos revela a luz, e todo aquele que é santo brilha no meio da escuridão. Uma outra palavra, não agora no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, é uma palavra que se chama para santo também, que se chama hagios. Nessa palavra também, assim como kadosh, ela expressa a ideia de uma separação. E nessa separação é empregado vários sentidos no Novo Testamento. Por exemplo, um dos primeiros motivos que nós temos sobre a palavra hagios no Novo Testamento, ela é empregada no sentido mais mental, com referência a próprias pessoas ou referências a coisas, como um violão, como um púlpito ou outras coisas. E em casos como esse, significa considerar esses objetos como santos. Então você atribui uma santidade, ou você vai reconhecer também a sua santidade por meio de uma palavra, ou reconhece a santidade por meio de um ato. Outra questão da palavra hagios, no segundo entendimento também podemos ter, é que ela é empregada ocasionalmente, no sentido ritual, vamos dizer assim, no rito. Como assim? Por exemplo, separar coisas ordinárias, comuns do nosso dia a dia, para o exercício do sagrado. Por exemplo, a ceia do Senhor. Nós temos o pão e o suco. Nós tiramos do uso ordinário para ser usado no rito. Nesse rito, então, que é a ceia do Senhor. Então, eles são consagrados para ser utilizados no rito. Então, nós temos essas duas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, que vai nos trazer esse significado do que é santo, daquilo que é de santidade para nós. Por exemplo, nós, quando viemos para a igreja, quando nós fomos batizados, o que houve conosco? Um ato de consagração. Nós fomos consagrados diante de Deus. Quer dizer, nós deixamos o mundo, o velho homem, e agora pertencemos a Cristo e dizemos ao mundo que agora somos de Cristo. E depois disso, como é que nós chamamos? Consagração novamente? Não, porque a consagração é um ato único, é feito naquele momento. Assim como diz nos ofertas, assim como a ceia, assim como os instrumentos, eles foram consagrados uma última vez. Mas diferente desses objetos, o ser humano, eu não me consagro mais de uma vez. O que eu faço agora na minha vida? Eu me santifico. É a santificação. E a santificação traz essa ideia de pureza também, de separação. Então eu não faço mais atos de consagração da minha vida, eu faço atos de santificação. Peço perdão a Deus, busco viver em santidade, uma vida reta, uma vida justa. Para tanto, por exemplo, quando nós falamos sobre a questão de santidade, santificação, no judaísmo, quando a gente fala de um certo nome, e em especial, falamos do nome de Deus, porque Jesus está dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. E no judaísmo, a santidade do nome de Deus, ela é severa, ela é extrema. E no judaísmo é honrar o nome central, que é o nome de Deus. Então os nomes não são vistos simplesmente pelos judeus como rótulos, mas como reflexões verdadeiras da verdadeira identidade ou natureza da qual elas se referem. Vocês já falaram alguma vez sobre isso? Uma criança fala assim: pô, esse Gabriel tem jeito de Gabriel. Essa Júlia, ela tem jeito de Júlia.
E a gente fala isso em relação a alguns nomes, porque às vezes nós identificamos um nome a uma personalidade da pessoa, ou das pessoas que possuem aquele nome. Então Deus também tem uma personalidade diante do seu nome, e essa personalidade é de um Deus santo. Então não dá para mim dizer Deus, ou até mesmo pronunciar Jesus Cristo, ou falar sobre o Espírito Santo como se fosse qualquer nome, como se fosse qualquer pessoa. Assim, a oração que santifica o nome de Deus era tido como algo equivalente a santificar o próprio Deus. Por exemplo, nós temos algumas outras versões de Bíblia que eu separei aqui para trazer para vocês, em que quando você fala de santificado seja, o que Jesus está demonstrando é que é uma interpretação que se chama todos os crentes, todas as pessoas que quando realizam essa oração, para então honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Por exemplo, existe uma Bíblia que poucos conhecem, que é a Bíblia do Peregrino. Na Bíblia do Peregrino, quando ela é traduzida, eles traduzem assim essa parte: seja respeitada a santidade do teu nome. Observe que santidade não é dar, mas é reconhecer. Santidade não é dar, santidade é reconhecer. Por que isso? Se você for observar, por exemplo, Números, lá o livro de Números, capítulo 27, 17, Deus critica os hebreus. E Deus critica não só os hebreus, mas todos aqueles, pois eles não teriam santificado o seu nome. E a santificação de Deus também é enaltecida em outras passagens bíblicas, como o Salmo 99, Isaías 6,3, Isaías 29,3. Em Ezequiel, por exemplo, 36, versículo 20 a 23, é prevista a santificação do nome de Deus entre as nações. Para quê? Para que pudesse ser superada a profanação do nome dele. Então devemos entender aqui, meus amados irmãos, com tudo isso, que o contrário de santificar, ou dizer santificado seja o teu nome, da santificação do nome de Deus é o que? Profanação. É tomar o nome de Deus o que? Em vão. E quando nós falamos isso, sabe o que acontece? É fazer um mau uso do nome de Deus. E eu tenho certeza que você não quer fazer mau uso do nome de Deus. E que você não quer usar o nome de Deus em vão. E você vai perceber quantas vezes você usa o nome de Deus em vão no seu dia a dia. No terceiro mandamento que Deus dá, lá no Decálogo, os 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, depois você marca na sua Bíblia. Olha o que está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não existe inocentes, aqueles que tomam o nome de Deus em vão. Hoje você tem stand-up gospel, fazendo piadinha com o nome de Deus, fazendo piadinha com a palavra de Deus, e todo mundo dando risada. Virou piada. Deus é a sua palavra. Você quer fazer piada com a caricatura dos crentes? Ótimo, perfeito, mas sem utilizar o nome de Deus, sem utilizar a palavra de Deus. E isso as pessoas fazem sem ter a noção do que estão fazendo, porque não são ensinadas. O mandamento, quando nós olhamos que é válido, o terceiro mandamento, ele proíbe utilizar o nome de Deus de maneira tola, utilizar o nome de Deus de maneira inútil. Portanto, esse mandamento, em sentido mais básico aqui, proíbe utilizar o nome de Deus ou Jesus de maneira descuidada ou de maneira que seja irreverente. A maneira como a sociedade, por exemplo, utiliza o nome de Deus é um reflexo da forma como a sociedade pensa sobre Deus. Quanto mais uma sociedade se afasta de Deus, mais ela torna ouvir
pessoas simplesmente mencionarem o seu nome como xingamento ou uma expressão de surpresa, frustração, repulsa. Com muita frequência, meus amados irmãos e irmãs, em nossos dias, ouvimos. E com certeza você deve dizer: ai meu Deus! Ai meu Deus! Até a conversa entre as crianças você percebe: Jesus! Jesus! Os católicos apostólicos romanos antigamente diziam, né? Jesus, Maria e José. Né? E tem um monte de evangélico que fala nossa, né? Porque antigamente era, ai, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aí foi diminuindo, né? Nossa Senhora. Agora é só nossa. Nossa. Mas utilizam, tirando esse você pode usar, mas o nome de Deus não. Então percebam que começa com as crianças também, os adultos, porque as crianças observam os adultos. Se o adulto utiliza o nome de Deus em vão para tudo, tropeça com a pedra, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, Jesus me socorre, Jesus me salva. Irmão, misericórdia. O nome de Deus, o nome de Jesus, não é para ser utilizado dessa maneira. Você tem que prestar atenção quando você fala, no que você está falando e quando pronuncia o nome de Deus e o nome de Jesus. A tradução literal do texto seria que o teu nome seja santificado. Então o nome de Deus é um termo bíblico tradicional para designar respeitosamente o seu ser, principalmente nos textos cultuais. Portanto, santificar a Deus ou o seu nome é uma expressão bastante empregada tanto na nossa Bíblia dos cristãos protestantes quanto no judaísmo. Então, como Deus é um Deus santo por excelência, então a expressão reconhece e proclama tal fato e presta a glória a Deus. Vou perguntar uma coisa para vocês, coisa importante. O seu nome é importante? Você vai responder para mim não, responde para você. O seu nome é importante? Sim ou não? Eu creio que sim. Se você crê que seu nome é importante sim, eu acredito que ao observarmos isso, outra pergunta eu preciso fazer. Você gosta que façam piada com o seu nome? Por mais estranho que ele seja? Você gosta que fazem piadinha com o seu nome? Então por que nós admitimos fazer piada com o nome de Deus? Eu, quando estudava na ETERN, eu tinha um apelido, né? Eu tinha 12. Né? Um na escola e o outro eu tinha na família. E na escola eu tinha o apelido de Guiconhão. Então você já imagina o que era. Porque eu ainda tenho, né? De vez em quando os irmãos veem, né? A minha vista ela fica praticamente vermelha, cor de sangue. E por eu ser roqueiro e ter os olhos vermelhos, o que o pessoal falava? Eu utilizava maconha, porque ficava com os olhos tão vermelhos, né? Então eu tinha esse apelido na escola, que era Guiconhão. E um outro apelido que eu tinha na família, eu detestava esse apelido, hoje eu não digo mais não, era ser chamado de Guigui. Como eu odiava ser chamado de Guigui. Eu odiava esse apelido. Mas enfim, o tempo passou, não ficou nenhum trauma, não tem um trauma nenhum, mas a gente não gosta que mexam com o nosso nome. Tudo bem quando alguém tem uma forma carinhosa de, ao invés de chamar de Franciline, chama só de Fran. Porque é carinhoso, é respeitoso. Mas quando há falta de respeito, quando é utilizado de qualquer maneira, a gente precisa ter essa noção. Se nós não queremos chacota com o nosso nome, se nós não queremos brincadeiras com o nosso nome, se o nosso nome é precioso, então por que assistimos aos humoristas gospel? Será que Deus realmente está satisfeito quando utilizamos o seu nome, a sua palavra, como instrumento de piada? O nome de Deus é
extremamente santo, meus amados irmãos. Deus é extremamente santo e não podemos brincar ou transformar o nome de Deus em algo banal, em algo sem sentido, em algo vazio. Quando olhamos para a Bíblia e nós olhamos para também a religião do judaísmo, existem dois modos de santificar a Deus em seu nome. E aí nos relatos que nós vemos dos legalistas ou dos rabinos, eles exortavam os fiéis a santificar a Deus pela obediência aos seus mandamentos. Os profetas também anunciavam que Deus vai santificar-se ou manifestando-se aos olhos de todas as nações, como Ele sendo o justo juiz e salvador. Assim como a vinda do reino de Deus, a santificação do nome de Deus, somente pode ser assegurada pela ação do próprio Deus. Outros trechos no Evangelho segundo Mateus, em que se indica a ação de Deus sem nomeá-lo expressamente. E para tanto isso, nós vamos observar que o ser humano e a santificação, então, consiste de duas partes e são expostas como na Escritura. E nessa exposição da santificação, porque se o nosso Pai é santo, e Ele requer de nós santidade, então Ele quer que nós sejamos como Ele é santo. E o ser humano necessita ser santo. E nesse ser santo, então o que fazemos? Nós vamos mortificar o velho homem. O nosso velho homem, no caso mulher, é a velha mulher. Mas quando eu falar homem, é homem e mulher, tá, irmãos? Então você precisa mortificar o seu velho eu, o velho homem, o corpo do pecado. E essa expressão dentro da palavra de Deus mostra o ato de Deus pelo qual a contaminação e a corrupção da natureza humana resultam do pecado, e elas precisam ser removidas da nossa vida gradativamente, aos poucos. Por isso que a nossa vida é um processo de santificação, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio das orações, por meio da nossa vida de prática. E muitas das vezes é exposta também na Bíblia como a crucificação do velho homem, a crucificação do velho eu, e assim ela é associada com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre por nós, o nosso velho homem deve morrer também. O velho homem é a natureza humana na medida em que é dirigida pelo pecado. Nós não somos mais guiados pelo pecado nem pela vista humana, nós somos guiados por Cristo Jesus e pela sua palavra. Então, no contexto, por exemplo, da passagem de Gálatas, Paulo constata também, ali nós vamos ver em Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E depois diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então significa que, no caso deles, o Espírito Santo é quem tem predomínio sobre eles. Mas além da mortificação do homem, nos aponta também para a vivificação do homem. Nós fomos mortos, mas ao mesmo tempo somos vivificados. E criado então agora uma nova criação. Cristo Jesus nos refaz para as boas obras. Nós não somos salvos por causa das obras, mas fomos salvos para praticar as boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos as boas obras porque a salvação nos alcançou. Enquanto que a primeira parte da santificação é o caráter negativo, esta então é de cunho positivo. É o ato de que em Deus, pelo qual a disposição da alma, agora santa, ela é fortalecida. Os exercícios santos são incrementados e assim então é gerado e promovido um novo curso de vida. A velha estrutura nossa, que é o pecado, vai sendo posta abaixo aos poucos. Não adianta alguém chegar para essas portas e falar agora eu quero ser um cristão e vou abandonar tudo de uma vez. Que isso não acontece. Alguns casos sim, outros não. As pessoas vão gradativamente melhorando, vão mudando de vida.
e uma nova estrutura então vai sendo erguida sobre a vida daquela pessoa. Essas duas partes então da santificação, elas não são sucessivas, mas sim simultâneas. A mortificação com a vivificação. E graças a Deus, meus amados irmãos, que o levantamento gradual desse novo edifício não precisa esperar até que o antigo esteja completamente demolido. Se precisasse, nunca poderia começar uma nova existência. Mas conforme o ar que ali estava extraído, então um novo ar, ele se precipita dentro de nós. Esta faceta positiva da santificação muitas das vezes é chamada de ressurreição com Cristo, vida a qual conduz, é chamada para que possamos viver sempre ao lado de Deus. Por isso, quando você vai ler a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 16, que é uma referência ao Antigo Testamento, o que Pedro vai dizer para nós? Pedro vai dizer assim: sede santos, porque eu sou santo. E essa palavra vem do próprio Deus para o seu povo. Sede santo, porque eu sou santo. Então, quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, assim como o Pai é santo, então nós devemos ser santo como Ele é santo, puro como Ele é puro, para que as nossas orações então sejam o quê? Alcançadas por Deus, ouvidas por Deus, no seu trono de graça e de majestade. Lembremos sempre em nome de quem temos dirigido as nossas orações. Vocês não fazem orações em nome do pastor Guilherme, vocês não fazem oração em nome dos seus filhos, em nome do seu marido, da sua esposa, do seu chefe. Sendo assim, como Deus é um Deus santo, Ele requer de nós então uma vida de santidade, de pureza. Isso quer dizer que todo mundo aqui vai fazer só o que é certo? Não é isso. Nós vamos cometer erros e falhas e pecados? Sim. Mas ao cometermos erros e falhas e pecados, reconheceremos os nossos erros, reconheceremos as nossas faltas, os nossos pecados, e vamos fazer o quê? Caminhar para fazer o certo, para fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Em uma das nossas bases de fé, que é a Confissão de Fé de Westminster, quando fala lá sobre a santificação, olha o que diz. Diz assim: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são além disso santificados real e pessoalmente, pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, que neles habita. O domínio do corpo do pecado é neles tudo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus, porque Ele é santo, e Deus nos chama santidade. Fecha aspas, então. O que faz com que Deus receba e ouça as nossas orações foi o perdão dos nossos pecados. Foi porque nós fomos perdoados por meio de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não olha mais para as nossas obras, se são santas ou profanas, mas a obra que Deus olha para nós é a obra de Jesus Cristo, que realizou em nosso lugar, santificando a si mesmo, porque Jesus Cristo, sendo crucificado e morto, foi o puro pelos impuros, foi aquele que é santo pelos depravados, aquele que é perfeito pelos imperfeitos. Então, dessa maneira, a conversão operada em nós por meio do Espírito Santo faz com que as nossas orações cheguem à presença de Deus com um perfume agradável e com gemidos inexprimíveis.
O pastor John Stott, ele fala o seguinte, abre aspas, o nome de Deus não é uma simples combinação das letras D, E, U, S. O nome representa a pessoa que o usa, o seu caráter e a sua atividade. Portanto, o nome de Deus é o próprio Deus, como é em si mesmo e se tem revelado. Seu nome já é santo, porque é separado e exaltado acima de qualquer outro nome. Mas nós oramos que ele seja santificado, tratado como santo, porque desejamos ardentemente que a devida honra lhe seja dada, isto é, aquele cujo nome representa, em nossas próprias vidas, na igreja e no mundo, fecha aspas. Em Atos capítulo 4, verso 12, por exemplo, diz lá a palavra de Deus, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importamos que sejamos salvos. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, diz que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados irmãos e irmãs, chegamos próximo ao final. Quão indignas e inadequadas são as ideias e noções que o mundo tem acerca de Deus. Se você comprasse as suas próprias ideias a respeito de Deus com os ensinamentos bíblicos, logo você entenderia que estou querendo dizer aqui. Falta-nos até mesmo aquele senso correto de grandeza, do poder e da majestade de Deus. Basta-nos ouvir os homens discutindo sobre Deus para observarmos com que descaso eles usam a palavra Deus. Não é que eu esteja aqui, meus irmãos, advogando o retorno à prática dos antigos judeus, mas penso que em certa medida eles exageraram também. Mas é quase alarmante ver a maneira como todos pendemos por usar de modo negligente o nome do nosso Deus. É óbvio que não percebemos que estamos falando acerca do Deus bendito, eterno, absoluto e todo-poderoso. Mas há um sentido em que deveríamos tirar a sandália dos nossos pés todas as vezes em que usamos o nome de Deus. E quão pouco sabemos apreciar a bondade, a gentileza e a providência de Deus. O salmista, quando observamos os salmos, ele se deleitava, ele tem prazer em celebrar a Deus. O Deus como a nossa rocha, o Deus como a nossa paz, o Deus como o pastor que conduz o seu povo, o Deus como a nossa justiça, o Deus como aquele que está sempre bem presente e que nunca nos deixará e que nunca nos abandonará. Olha a importância do nome do teu Deus. Como você tem tratado o nome de Deus. Como você tem falado o nome de Deus. Eu não quero sair daqui e ali na porta você começa a me dizer: ah, pastor, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, eu estou arrependido. Não! Faça uma autoanálise. E que durante a semana, durante as próximas horas, os próximos dias, você possa perceber e você mesmo se autocorrigir quando você fala de Deus. E nos momentos que você fala de Deus, seja no jogo de futebol, seja quando você tropeçar numa pedra, seja o que você for fazer, observe se aquele momento, ou quando você está lá vibrando pelo seu time, você
o jogador não faz o gol, né? Você fala, ah, meu Deus! Utiliza no outro momento. Ou quando você está participando de um sorteio no mercado e você não ganha o prêmio no mercado, diz assim, ah, meu Deus, poderia ter sido o meu. O nome de Deus é precioso, irmãos. E nós não podemos brincar com o nome de Deus. E aqui para fechar a minha fala, para fechar o sermão dessa noite, eu quero fechar com mais uma fala do pastor Martin Lloyd-Jones, no seu livro que ele fala sobre o estudo do Sermão do Monte. E o pastor Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, esse é o significado dessa primeira petição. Jesus aponta para um ardente desejo para que o mundo inteiro se prostre diante de Deus, em adoração à sua pessoa, em reverência, em louvor, em honra prestada e em ações de graças. Porventura é esse o nosso supremo anelo? Pergunta Martin Lloyd-Jones. E essa é a questão que ocupa o lugar mais proeminente em nossas mentes, sempre que oramos a Deus. O nosso Senhor, por assim dizer, instrui-nos aqui, quando nos aproximarmos de Deus, embora tenhamos alguma grave preocupação em nossa mente e coração, ainda assim, conforme ele disse, deveríamos parar por alguns instantes para relembrarmos quem Deus é, a fim de que o nosso mais profundo desejo seja que esse admirável Deus, que se tornou o nosso Pai Celeste através de Jesus Cristo, venha a ser honrado, venha a ser adorado e venha a ser magnificado entre os homens. O que nos ensina Jesus Cristo na sua primeira petição: santificado seja o teu nome. O nome do nosso Deus é Santo, Santo, Santo. Em uma outra tradução da palavra Kadosh, sagrado, sagrado, sagrado é o nome do nosso Deus. E que assim nós, quando orarmos e invocarmos o nome de Deus, possamos invocá-lo de uma maneira apropriada para a glória dele. Que Deus assim nos abençoe, que sejamos edificados e que em nome de Jesus possamos fazer as nossas orações que possam agradar a Deus e santificar a nossa vida, porque o nosso Pai é santo e requer dos seus filhos santidade. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.